Aqui no estúdio, Lázaro Farias, o nosso convidado, deputado Ricardo Barbosa, pré-candidato a federal. Boa tarde, deputado, bem-vindo novamente ao Correio Debate. Boa tarde, meu querido amigo Rico Paiva, meus cumprimentos a você, Lázaro, a Josival aqui ao lado, a Ecton, a Sandrinha, a Naldo, a Tamires, a Aninha, enfim, a toda a família Correio, meus cumprimentos a todo o povo paraibano, né, e já desejando, né, um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres da Paraíba, a todas as profissionais de imprensa desse estado e aqui do Sistema Correio, as deputadas, colegas de assento lá na Casa de Epitácio Pessoa, todas as prefeitas desse estado, as vereadoras, as mães, as mulheres de uma forma geral, né, pela celebração de tão importante data. Ao dispor de vocês. 13h21, Barbosa decidiu permanecer no PSB. Pesou nessa escolha o pedido do governador João Azevedo, deputado? Pesou. Naturalmente eu tinha sempre manifestado, inclusive de forma pública, aqui mesmo nessa bancada, o que estar ao lado de João na agremiação partidária que ele ficasse, me dava um desconforto aquela história de cidadania. Eu achava a cidadania uma opção, muito ruim, mas me coloquei à disposição do governador João para, se lá ele ficasse, pudesse contar com minha solidariedade. Mas aí recebi convite de todos os partidos praticamente, com alguns estive muito próximo de assentar, de fechar, mas aí sempre deixando a última palavra para o governador João. Eu tive bons convites, oportunidades numéricas, talvez até mais razoáveis do que a do próprio PSB, mas aí os apelos que me foram feitos nos últimos dias, nas últimas semanas, pelo governador João, desde o instante em que ele decidiu voltar ao PSB, os apelos também do presidente Siqueira, tive conversas rápidas, mas muito proativas com o presidente Siqueira, manifestando o desejo da minha permanência, e aí o próprio presidente Gervásio Maia, eu ouvi os colegas, ouvi os prefeitos, né? Há uma simbologia muito grande, Josival, em relação ao 40, os prefeitos, todo deputado, agora ficou bom, não precisa sair do PSB, o 40 tem uma capilaridade muito grande no estado, e eu optei, mas naturalmente, assim, a expressão que mais contribuiu para a minha permanência foi, né, o convite do governador João Azevedo. Lázaro Farias, Josval Pereira. Eu gostaria de conversar, de abrir uma conversa com o deputado. Suas impressões, deputado, e principalmente qual vai ser sua contribuição, se há espaço para isso, dentro desse fechamento da majoritária de João Azevedo, né? Essa é uma discussão que se arrasta já faz tempo, principalmente no tocante ali o Senado, né, a vaga de senador, que tem dois grandes personagens da política paraibana nessa disputa interna, e essa disputa já se estende há muito tempo, já está levando a sociedade à exaustão, e eu imagino que vocês da política também. E ainda tem o desafio de vice, se esse vice vai sair de Campina Grande. Os personagens de Campina foram diminuindo dentro da estrutura do Palácio, mas ainda existem, evidentemente. Daqui a pouco a gente menciona o nome de alguns, que na minha concepção pode ser uma escolha, mas eu gostaria de saber suas impressões e que contribuição o senhor vai dar para que essa lacuna seja fechada, seja preenchida, vaga de senador, vaga de vice. Deputado, só para confirmar, Efraim Filho é o seu preferido, ele estava inclusive no seu evento aqui em João Pessoa. Perfeito. Sandrinha, eu esqueci de pedir a bancada, né, em homenagem ao Dia das Mulheres, um pouquinho de comiseração, mas você esqueci, ó. Lá vem Lázaro, já me apertando aqui na primeira pergunta. É o seguinte, eu tenho buscado contribuir desde o início, porque a gente, dois corpos, não ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é físico, né, e palpável. Então, nós temos dois bons candidatos, dois bons representantes, né, da Paraíba no Congresso Nacional, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o deputado Efraim Filho, que anunciam-se como pré-candidatos ao Senado. Efraim em campanha aberta,
já há um ano, já. Verdade. Né? Com a célebre frase que foguete não dá marcha ré. Da marcha ré. E Aguinaldo, próprio da sua natureza, né? E do seu estilo de político, de todos conhecido, ele vai deixando as coisas ali ao tempo em que ele julga oportuno para se decidir, e tem feito isso com muita competência, com êxito em todas as suas incursões, mas num estilo bem diferente do que foi protagonizado. São por dois Efraim. perfis diferentes. São dois perfis diferentes, e Efraim começou uma campanha de um ano, mesmo campanha, como se a eleição fosse no dia seguinte. Então, agora já não tem mais muito tempo para o governador João decidir. Ele tem que se imiscuir nessa questão mesmo, ele tem que gastar hora de conversas, de negociações, ouvir. Eu tenho sugerido que ele escute os deputados, as pessoas mais próximas, uma espécie de conselho político, para fazer uma avaliação, porque se é importante o apoio do prefeito Cícero se é importante a participação do PP na composição da nossa chapa, nós temos clareza que mas temos que olhar o outro lado. Uma aliança com um não pode significar o rompimento do outro, não deve, ao menos. Porque hoje, se o governador perder um desses lados, ou perder o PP de Aguinaldo, ou perder Efraim lá com sua estrutura partidária e política, a gente vai ter uma linha de dificuldade bem sólida, bem consistente. Então, o meu desejo é que, como você tem 2 postulantes e você tem 2 vagas na chapa, é que a gente possa, Sandrinha, compatibilizar isso. O governador João, né, ao seu arbítrio, à luz e à guisa de suas interlocuções, de suas conversas, mas é importante que haja essas conversas, que ele escute, que ele pondere, que ele avalie, que ele pese, né, porque o senhor está dando um caminho aí, né? Pois o senhor está dando um caminho. O senhor está dizendo o seguinte: tem 2 pretendentes e tem uma vaga de vice e tem uma vaga de Senado. O senhor está sugerindo encaixar cada um no lugar. Ele chegue para o PP e diga: PP, você me indica o vice, seja quem for, traga o nome, seja lá de Campinas, seja quem for, seja aqui de João Pessoa. Ou chega para Efraim e diz a mesma coisa. Então, e aí é imperativo que o governador abra essa conversa. Eu tenho visto você sempre dizendo que quer Efraim, que não pode perder Efraim. Aliás, com uma declaração sua hoje. Agora a minha pergunta é: você votaria em Aguinaldo Ribeiro para senador? Essa é mais difícil ainda do que a de Lázaro, né? Isso é um imprensado danado, mas. Isso é bom. Tá querendo classificar, eu quero saber se tem alguma. Veja bem, eu tenho. Mas se ele está sugerindo uma chapa de possivelmente que tem Aguinaldo e Efraim, né? E Efraim indicar o vice. Ou vice-versa, ele vota nas duas, né? Vice-versa. Não, se houver a composição, ótimo. Aí está resolvido. Vota. Não, voto. Até porque eu estou trabalhando com a tese de que não haja ruptura. O senhor quer apaziguar. Se houver a composição, eu entendo como isso de vital importância, até para assegurar, se a gente consegue formar uma chapa unindo essas duas forças políticas, eu tenho muita convicção que nós ganharemos a eleição no primeiro turno. Evita um desgaste? Pois não. Não, eu quero facilitar para você. Eu vou amenizar aqui, porque está apertando demais. É o seguinte: você conhece o Senado, porque já trabalhou como assessor político. Foi chefe de gabinete de senador, tá certo? Você conhece Brasília muito bem, conhece a Paraíba, sabe que a Paraíba tem uma situação, conhece os problemas da Paraíba. Pergunta assim: qual o perfil que a Paraíba precisa, do senador que a Paraíba precisa nesse momento? Os dois preenchem. Essa é uma outra questão de muita dificuldade. Se você me perguntasse, Aguinaldo, o deputado Aguinaldo preenche o perfil, preenche com, sabe, o manequim cabe integralmente dentro dele, assim como cabe no de Efraim Moraes. Né? Então, eu acho que a decisão não deve ser. O que não pode ocorrer, não é por aí. O que não pode ocorrer é a gente não conversar. Eu estou defendendo que o governador, por exemplo, o governador João já conversou com o deputado Aguinaldo, acho que mais de 12 vezes nos últimos 120 dias. Dá pelo menos uma conversa a cada 15 dias. Ele não conversou politicamente, assim, para alinhar uma decisão, encaminhar-se para uma decisão com o senador Efraim. Eu estou defendendo, ainda ontem insisti com o governador para que ele chame Efraim. Essa Efraim esteve na chapa conosco,
né, esteve ao nosso lado em 18, foi então não houve esse diálogo aí. Houve um diálogo assim político mesmo. Mas houve com o Aguinaldo? Houve com o Aguinaldo já várias vezes, inclusive sob o patrocínio do prefeito Cícero. Certo. O prefeito Cícero tem conduzido, né, não que Aguinaldo precise da condução, mas eles têm uma parceria muito azeitada ali, Aguinaldo e Cícero aqui e acolá está promovendo essas conversas com o governador João. Entendi. Então, com o Efraim não existiu ainda. Com o Efraim não existiu ainda. E o senhor tem pedido isso? Tenho pedido, e eu acho que é oportuno ter, até se fosse para romper, até se fosse para não dar essa liga, tinha que ter essa conversa, para não fazer o que ocorreu com o próprio veneziano. É o seu preferido? Efraim é o seu preferido? É o meu preferido. Certo. É o meu preferido. O que é que a gente defende? Que essa coisa não seja mal resolvida. Mesmo num caso de ruptura, se tiver de perder um dos lados. Porque qual é o fundamental, o que é que preside as tratativas políticas? É o diálogo. E João é um homem do diálogo, João é aberto, é um sereno, liano, doce, né? Tem promovido a quebra daqueles acirramentos pretéritos, né, entre poderes, entre tudo. O governo viveu um período de muita tensão num passado recente e João diminuiu muito isso, quase que acabou com isso. Ora, e na atividade política, no instante em que ele precisa ser o comandante da chapa que caminhará com ele para a sua reeleição, é imperativo que ele promova essas discussões com todas as partes que estão ao seu redor, com os grupos que partilham, né, da sua orientação política. Então eu espero muito confiante que ele possa fazer isso nos próximos dias, né, chamar Aguinaldo, chamar Cícero, chamar Efraim e dizer, olha, nós temos espaço para compor as duas forças políticas. Vamos ver como é que a gente entende aqui. Os dois, vai chamar o intervalo, pai? Sim. Não, tudo bem então, vai. Depois do intervalo a gente segue com Ricardo Barbosa, pré-candidato a federal, para falar inclusive do projeto dele, né? Eu quero saber por que ele quer ser candidato a deputado federal. Porque os deputados federais não estão representando bem a Paraíba? Tem um vácuo em Brasília para ser ocupado porque não estão representando a Paraíba. O que houve entre veneziano Vital do Rego e João Azevedo? Qual é a sua avaliação dessa celeuma? Veneziano era um entusiasta dessa pré-candidatura de Efraim Filho ao Senado. Foi quem lançou, né? Lançou sentado aqui, onde Sandrinho está. Há cerca de 2 meses, fez um vídeo lá no Centro de Convenções em Campina Grande, elogiando João Azevedo. De repente, virou a casaca. Juntou-se mais Ricardo Coutinho. Daqui a pouco, correio o debate. Aqui, na Paraíba. Você é candidato a deputado federal e eu complemento. A representação da Paraíba hoje em Brasília não atende ao Estado? Está deixando a desejar? Não, boa tarde aos que ligaram agora a Rádio Correio, nesse prestigiado programa. Josval, eu tenho dia muito alimento, acalento esse desejo, né, de candidatar-me a deputado federal. Pelas minhas passagens em Brasília, fui secretário várias vezes lá da Secretaria Institucional de Governo, fui chefe de gabinete do saudoso amigo, querido poeta Ronaldo Cunha Lima, fui coordenador de comunicação e chefe de gabinete por um período curto, lá de Cícero Lucena, quando em Brasília, de Fernando Catão, quando ministros foram, né, no governo Fernando Henrique. E na minha passagem pela direção da Unali, morei 7 anos ininterruptos em Brasília, fora os anos que passei lá intercalado nesses carros que eu ocupei. Então eu transito com perdão da imodéstia muito bem em Brasília e acho que posso oferecer uma contribuição ainda maior do que que empresto à Paraíba, né? Nessa linha municipalista que defendo, de atuação, de estar presente junto aos municípios, lutando por liberação de recursos, acompanhando a tramitação da burocracia dos projetos que são apresentados pelos prefeitos, seja aqui na Paraíba, seja lá em Brasília. E independente, acho que nunca nada é tão bom que não possa ser melhorado. Acho que a bancada pode melhorar sim, e eu quero emprestar que o trabalho que é feito em defesa da Paraíba, dos paraibanos, por nossa representação, pode ser melhorada. E eu, mercê da experiência e
aquilatamento das impressões que formataram minha personalidade política, eu acho que serei contributiva à Paraíba. Estou muito confiante na minha vitória. A minha pergunta é sobre essa, é sobre viabilidade desse projeto. Aproveitar a nossa audiência na Paraíba inteira. É viável esse projeto? O senhor já foi para a ponta do lápis, não é uma eleição fácil, é uma eleição disputada. É viável esse projeto? E a sua expectativa é de ser votado em quantos municípios da Paraíba? Não, eu acho que eu serei votado em todos os municípios da Paraíba, mas votado expressivamente, né, eu tenho quase certeza que serei votado nos 223. Não tem marcha ré? Não, sem ré. Esse meu foguete é campeão, é melhor do que o de Efraim. Mesmo se Efraim voltar para disputar o cargo de federal de forma remota, Ricardo Barbosa não abre mão? Não, sem dúvida, até porque eu me lancei candidato já na campanha de prefeito. Desde que eu fui reconduzido à Assembleia em 18, que eu já disse, essa é a minha última disputa para deputado federal. Na campanha deputado estadual. Para deputado estadual, desculpa. Na campanha de prefeito, eu já comecei a liberar meus deputados, chamando os prefeitos, dizendo, olha, aqui pode ir para estadual aqui. Pode ir compondo com fulano e tal, porque então já há 2 anos praticamente eu havia liberado grande parte das minhas bases já nesse projeto federal. E Efraim veio se lançar candidato a senador agora, o ano passado. Mas houve uma cessão de espaços ali de Efraim Filho, não houve? Para mim, sim, uma permuta. Eu tinha muitos prefeitos com ele federal e estadual, isso ajudou também. Depois ele fez, como fez para Murilo, fez para Wilson Santiago. Ele tinha um espólio, né, bem sólido, porque atuou bem nesse propósito de ser candidato a senador e saiu, né, ampliando as suas bases com aquela permuta de emendas, né, e você recebe em troca a solidariedade política. O parlamentar aloca, coloca e destina recursos para o município. O prefeito, em resposta, diz, não, aqui a gente está com você. E ele terminou amealhando mais de uma centena de prefeitos, e isso possibilitou que ele pudesse fazer essa distribuição, essa parcerização dos prefeitos. Então, fato que não houve, né, voltando àquela história do PP, tal, não houve com o Aguinaldo, o deputado Aguinaldo, e essa é uma descrença da candidatura dele pelos políticos, pelos agentes que eu conheço, converso todos os dias com prefeitos e com deputados. Há uma descrença nesse projeto? A grande pergunta é, ele é candidato mesmo, porque ele não liberou ainda as suas bases para, se ele é candidato a senador, ele não vai ser votado para federal, ele tinha que dizer ao prefeito quem é o nome que ele indica para deputado federal. Isso ele não fez ainda, mas aí é um arbítrio da sua estratégia política, eu não quero me meter nisso, eu estou só dizendo que Efraim... Você está expondo a diferença. Efraim avançou muito em razão disso, de colocar, se ele quisesse voltar para federal hoje, ele pode fazê-lo, mas já com a situação bem fragilizada, porque você cria vínculo. Eu tenho prefeitos que foram repassados, falou que eu tenho certeza que se ele tentasse resgatá-los agora, os prefeitos não voltariam mais, pela identidade que criaram comigo, pelas ações que eu protagonizei em favor das suas gestões. Então é assim, eu serei deputado federal, se Deus quiser, fiz essa conta, né? Eu tive 42 mil votos para deputado estadual, fui o 4º mais bem votado entre os 36. Se eu fosse candidato a mais um mandato agora, eu também, pedindo perdão pela imodéstia, eu tenho quase certeza que eu seria o mais votado entre os 36, porque eu cresci muito, mais do que dobrei o número de prefeitos daquela parte a esta data, e eu não quero disputar mais. Eu vou concluir meu mandato trabalhando muito como tenho feito, mas é para perder ou para ganhar, e eu vou ganhar. Eu serei deputado federal. Na Assembleia Legislativa essa vaga está liberada. Essa está liberada. 13h48 para fechar. Contas de Ricardo Coutinho. O senhor teve hoje na Assembleia? Teve sessão hoje da Assembleia? Foi remoto, enfim, foi presencial. Tem expectativa para a votação dessas contas de Ricardo Coutinho ainda no próximo mês? Eu conversei hoje com o deputado Adriano, no telefone, sobre isso mesmo, né? Porque a gente está sendo instado, perguntado, né? E ele me disse que vai votar, mas que não parou para definir calendário, né? Ele, assim, com a clareza que lhe é própria, ele disse, Ricardo, eu tenho uma certeza, que será votado esse ano. Agora,
não tenho nenhuma definição, tem um rito, né? Há um rito lá próprio para a tramitação da matéria, mas ele não fixou prazo para fazê-lo, e essa depende absolutamente dele. O início da tramitação do processo depende de que o presidente faça o projeto andar. Satisfeito, Lázaro Farias? Satisfeito, agradecer o deputado. Pereira? Ricardo Barbosa, obrigado pela atenção. A gente volta a conversar sobre o seu projeto, sobre suas ideias. Um grande abraço, uma boa semana para você. Eu queria só 30 segundos, antes de me despedir, de mandar um abraço grande a toda a Paraíba que nos escuta. Vocês têm uma audiência larguíssima, fantástica, acho que talvez a maior audiência nesse horário. E mandar um abraço para todos os municípios, mas em particular para os prefeitos e prefeitas que ontem me prestigiaram. Tivemos lá quase 20 prefeitos, né, hipotecando solidariedade no lançamento assim oficial da minha candidatura, na reafirmação de que fico no PSB, e mandar um abraço muito, muito, muito afetuoso a todo o povo do Vale do Mamanguape, da minha querida Mamanguape. Agradecer, tive ontem o privilégio de receber o apoio público, inclusive com uma declaração de voto para o governador João Azevedo também, do ex-prefeito de Mamanguape, Eduardo de Brito, da sua esposa, que é ex-prefeita Sandrinha de Cuité de Mamanguape, Isaurininha, e eu me pauto, isso nem tem muita sabedoria, viu, do ponto de vista matemático de votos, Vitor e Josvaldo. Sim. Mas eu não tenho aceitado o apoio, né, que não venham votando no governador João. Então, só se for um apoio do meio de rua popular, um voto isolado, mas o voto de uma liderança, de um político com mandato, primeira premissa é: vota no governador João, vota. Se vota, podemos estar juntos. E estou solidificando esse projeto cada vez mais. Mamanguape contará sempre com Ricardo Barbosa, com o meu trabalho, com a minha dedicação. Rio Tinto, um abraço, um presente para Rio Tinto, uma luta muito extensa e intensa minha, Vitor, junto ao governador João Azevedo, para resolver aquele problema fundiário lá de Rio Tinto, que Rio Tinto é uma espécie de cidade privada, né? Porque quase todas as casas pertencem lá àquela alumbre daquela empresa, e o governador João, no dia 25, né, atenção Rio Tinto, dia 25 vamos receber o governador João com muita festa lá, estará assinando o decreto de desapropriação de mais de 700 casas, lá 20 milhões de reais de desapropriação, uma coisa histórica. Vários governos defenderam isso, eu próprio venho defendendo ao longo desses governos na Assembleia ou como secretário essa conquista do povo rio-tintense, e assim vai. E tem muita coisa para acontecer no Vale do Mamanguape, e a gente continua atento. E na Paraíba, fiquem com Deus, muito obrigado. O dispor de vocês sempre que houver necessidade de trocarmos essas impressões políticas aqui nesse prestigiado programa. Foi uma honra. Muito bom. 13h52, uma pausa